Dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar sobre pertinência, continuar falando sobre pertinência. A gente já verificou na última aula quando que determinado elemento ele faz parte ou não de um conjunto, isto é, ele pertence ou não. Uma outra forma de representação que também é muito conhecida pelos alunos, principalmente nos tipos de questões mais clássicas, é quando nós pegamos e colocamos o diagrama de Venn. Geralmente no diagrama de Venn, o que a gente tem? Imagine, tá? Imagine que esse conjunto de branco, ele seja o conjunto das vogais. E esse de rosa seja o conjunto do alfabeto. Todas as letras do alfabeto, tá? Então, o que nós temos, pessoal? Quando que determinada situação vai ser elemento ou não de um conjunto, tá? A gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, B faz parte do alfabeto, o C faz parte do alfabeto, o D faz parte do alfabeto, o E faz parte do alfabeto, o A faz parte do alfabeto. Então perceba, sempre que eu tiver uma determinada letra, ou seja, aquela letra é um elemento do conjunto, eu vou colocar ele dentro daquele círculo do conjunto específico. Se eu te perguntar agora e você raciocinar aí na sua residência, o número 6 ele faz parte do alfabeto? Não, ele não é uma letra do nosso alfabeto. Então ele não pode ficar nem nesse conjunto do alfabeto, nem de vogais. Ele ficaria aqui fora, por exemplo. O 1, o 2, o 50, tá? 1, 2, 50. Então, sempre que eu quiser analisar o diagrama de Venn e verificar se determinado item ele pertence ou não ao conjunto, basta verificar se ele está dentro do nosso círculo, tá certo? Outro exemplo hipotético, e aqui eu tenho que entender, tá? Vou colocar dois círculos aqui fora para vocês, para que a gente consiga analisar com mais tranquilidade. Imagine que a gente tem, tá? Deixa eu ver. O alfabeto, as vogais. Esse conjunto aqui de branco vai ser as vogais agora. E nós temos esse outro conjunto como o conjunto das letras da palavra amor. Perceba o seguinte, pessoal. Tudo que tiver aqui dentro são vogais. Tudo que tiver aqui são letras da palavra amor, tá certo? Só que dentro dos conjuntos, nós temos um ponto muito importante, que eu vou riscar aqui de amarelo para vocês momentaneamente. O que significa essa parte que cruza entre os dois conjuntos, ou seja, uma área comum entre os nossos dois conjuntos. Essa área comum entre os nossos dois conjuntos, ela é chamada de interseção. E o que é essa interseção? Bom, professor, essa interseção, ela nada mais é, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Quais são as letras da palavra amor? O A, o M, o O e o R. E as vogais, quais são as vogais? As vogais são o A, o E, o O e o U. Sempre que você se deparar com uma questão de conjuntos, a primeira coisa a ser analisada, tá, na grande maioria dos casos, é a interseção, ou seja, aquilo que se repete em ambos os conjuntos, tá? Nesse exemplo hipotético, o A
Se repete no amor e nas vogais? Sim, o A se repete. O M se repete? Não, eu tenho M aqui, mas eu não tenho M aqui. O O se repete? Sim, o nosso O se repete. Eu tenho O aqui, tenho O aqui. O R se repete? Não, eu tenho R aqui, mas não tenho aqui. O S se repete? Eu tenho aqui, mas não tenho aqui. O I se repete? Eu tenho aqui, mas eu não tenho aqui na palavra amor. O U se repete? Também não. Então perceba, dentro desses dois conjuntos que a gente criou nesse momento, nós temos duas palavras que se repetem. E elas vão ficar exatamente aqui na nossa interseção, que foi que eu falei para vocês, que é essa área onde os dois conjuntos se tocam, ou seja, é a área onde os dois conjuntos têm elementos idênticos. Então, bem aqui no centro, eu tenho o A, eu tenho o O. Beleza, pessoal? Então, a primeira parte é verificar a interseção. Eu ainda vou trazer as fórmulas de interseção e união para vocês a seguir, mas eu preciso que vocês entendam. Então, perceba aqui, ó, desse círculo, eu tenho as letras da palavra amor. Só que dentre as letras da palavra amor, já tem aqui, ó, o A e o O. O que que falta, professor? O que falta é o M e o R. E nas vogais? Ó, se tu olhar só para cá, vai perceber que já tem o A e o O. O que falta? O E, o I e o U. Então, beleza, eu consegui completar os meus conjuntos. Perceba que dentro de dois conjuntos eu posso ter elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, o A é elemento das vogais, o O é elemento das vogais, mas ao mesmo tempo ele é elemento da palavra amor, tanto o A quanto o O. Isso é importante para que a gente consiga resolver algumas questões um pouco mais complexas. Eu vou te mostrar mais um item aqui que é importante que você entenda, e perceba que eu estou trazendo esse curso aos poucos para que você não tenha dúvidas sobre os itens que estão sendo explanados, tá? Vou trazer esse conjunto novamente para cá. Eu tenho que entender que cada uma, o que cada uma dessas faixas, e aqui eu vou marcar para vocês, significam, tá? A gente vai ter a área de amarelo. Estou pintando aqui para vocês nossa área de amarelo. Nós temos a nossa área de verde e nós temos essa nossa outra área de rosa, que eu vou até melhorar. Não está dando para ficar perfeito, pessoal, porque aqui, ó, o marca-texto ele não consegue ficar bem perfeito, mas está dando para entender, né? Então eu tenho aqui, ó, basicamente três áreas. Eu tenho a área que é comum aos dois conjuntos, que a gente chamou de interseção ainda há pouco. Eu tenho a área de amarelo, que faz parte do conjunto das vogais, e tenho a área de rosa, que faz parte das letras que compõem a palavra amor. Beleza, professor. O que que significa essa parte de rosa? Primeiro eu tenho que analisar. O que seria esse conjunto total aqui? Esse conjunto total, ele é o conjunto das letras da palavra amor. Eu tenho a parte que é comum aos dois conjuntos, que é a nossa interseção, e eu tenho essa parte rosa. O que é essa rosa? Essa parte rosa são os elementos, tá? São os elementos que pertencem, nesse caso específico, tá? Pertencem unicamente ou exclusivamente, são os elementos que pertencem, que são únicos ou unicamente, ou exclusivos ou exclusivamente, tá? São os elementos que pertencem única ou exclusivamente ao conjunto das letras da palavra amor. Por quê, professor?
Perceba, senhores. Quem é que tem o M e o R exclusivamente? Ele não compartilha, ele não divide com ninguém. É o M e o R. O M e o R são únicos, são exclusivos da palavra amor nesse caso aqui, tá certo? O E e o I e o U, o que que eles são? São também únicos ou exclusivos das vogais, nesse caso específico, tá? Isso aqui costuma perguntar, como que isso cai em prova? Ele pergunta assim: quais são as vogais que pertencem somente, tá? Vogais que pertencem somente ao conjunto das vogais. Quais são as letras que pertencem somente ao conjunto das vogais? Então pode parecer única, unicamente, exclusiva, exclusivamente, ou somente aquele conjunto. Ó, essas letras aqui, elas não pertencem à palavra amor, elas pertencem somente às vogais. E recapitulando, a nossa parte de verde bem aqui é o conjunto, tá? Que pertence a ambos os conjuntos. Tá certo, senhoras e senhores? Então, perceba que aqui o nosso estudo de conjuntos ele está sendo feito de forma bastante lenta e calma para a gente ir aprendendo essas representações. Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês a definição de subconjuntos contido, tá? Quando que um conjunto está contido em outro conjunto e a gente vai fazer a diferenciação desses elementos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário para que a gente continue trazendo esse material de qualidade para você, tá bom, meu amigo? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.